vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Charlie Chaplin. Pense nisso. Olá, eu sou o professor Maurício Munhoz, seja bem-vindo ao meu canal. Bora mais um vídeo de matemática. Hoje é a nossa aula 3, dando uma sequência à série de aulas sobre frações, hoje sobre número misto. A pergunta é, o que é o número misto? O número misto é formado por uma parte inteira por uma parte fracionária. Parte inteira? Parte fracionária? Como assim? Vamos pensar numa fração. Eu quero que você pense numa fração no inteiro. Esse inteiro aqui nosso está dividido em 3 partes. A primeira, a segunda e a terceira parte, certo? Então tá. Vamos supor que nós não tivéssemos um inteiro, uma parte inteira. Nós tivéssemos uma segunda parte inteira. Só que essa dividida em 3 partes e sendo tomada uma. Como que eu representaria essa fração? Então vamos pensar comigo. Então eu tenho uma fração inteira que está dividida em 3 partes. É uma fração, né? Lembrando que a fração ela é representada por uma barra. Embaixo aqui nós teríamos a quantidade de partes que está dividida inteira. No nosso caso, esta aqui, por que ela é inteira? Porque ela está dividida em 3 partes, está sendo tomadas 3. E aí, 3 dividido por 3, nós chegamos a um inteiro. Ok? Então, nós temos um inteiro. E a outra parte de baixo, que não está inteira, ela está dividida em 3 partes e está sendo tomada 2. Ou seja, nós temos um número inteiro e um número que não está inteiro. Então, nós temos uma fração mista, que pode ser representada assim, um inteiro e a outra parte, 2 terços. Ou seja, isso que é um número misto. Esta é a representação do número misto. Ou seja, um inteiro e 2 terços. Tá? Sendo o número maior, a parte inteira, e o número menor, né? Ou seja, a parte que não está inteira, ela é composta do numerador e do denominador. A leitura dessa fração, como é que eu faço? Um inteiro, eu leio a parte inteira e o restante da fração. Então, seria 1 inteiro e 2 terços. Bora, pessoal, aprender mais. Então, tá. Nesta aqui, então, por exemplo, vamos fazer a representação dessas frações aqui para a gente poder entender. Tá? O que é 2 inteiros e 1 quarto? Então, nós vamos pensar assim, essa fração nossa aqui, ela está dividida em 4 partes. Ok? Como ela está dizendo aqui para nós, eu vou pegar na cor preta, para ficar mais visível para a gente poder usar. Ó. Ele está dizendo 2 inteiros, só que cada inteiro dividido em 4 partes. Então, ó, 2 inteiros dividido em 4 partes, ó. Vamos imaginar uma barra de chocolate lá. Eu comi toda essa barra de chocolate, a primeira barra de chocolate, comi a segunda barra de chocolate, correto? Já a terceira barra de chocolate eu não comi inteira. Ela está dividida em 4 e eu comi um pedaço. Então, eu comi 2 partes inteiras, correto? E aí, a última parte, ela tem um pedaço em 4. Ou seja, a leitura é 2 inteiros e 1 quarto. Beleza? Vamos ver aqui nessa outra, que nós temos uma fração que representa um inteiro. Só que essas frações estão divididas em 3 partes. Então, vamos dividir em 3 partes. Ok? Essa primeira fração, como está dizendo um inteiro, vamos lá, se for chocolate, eu tenho comido os 3 pedaços do chocolate. Ok? Já a última, o que aconteceu? Das 3 partes, eu comi uma. Então, eu comi uma parte inteira e a outra parte eu comi uma em 3. Beleza?
leitura 1 inteiro, que seria esse número, e 1/3, que seria a representação da fração, tá bom? Por isso que tem uma parte inteira e uma parte de fração, por isso que é um número misto. Outro, vamos lá comigo aqui, deixa eu pegar, a gente tem aqui, nesse exercício aqui de cima, nós temos lá 3 inteiros, só que cada inteiro ele é dividido em 2 partes, tá bom? Vamos lá, cada inteiro é dividido em 2 partes. Então, vamos supor que eu tomei esses 3 inteiros, ou seja, eu tenho esses 3 literalmente inteiros, ok? E aí a outra parte, opa, esqueci de desenhar, tá bom? Que é de 2 partes, eu tomei uma. Então, como é que eu faria a representação? Eu tenho 3 inteiros e a última parte eu tenho de 2, eu tomei apenas uma. 3 inteiros e essa fração 1/2 é lida como 1/2. Beleza? Aqui, esse tem 1 inteiro. Esse 1 inteiro está dividido em quantas partes? Vamos lá, a fração do ladinho, a fração mista representada na sua forma de fração 3/5, ou seja, esse 5 significa as partes que está dividido inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Eu tomei ela inteira. Ok. E a outra parte, que também é dividida em 5, eu tomei quantas dela? 3. 1, 2, 3. Representação, uma barra inteira e a outra barra dividida em 5 partes, que eu tomei 3. Beleza? Vamos lá, seguindo para frente. Agora a pergunta: como é que eu transformo uma fração imprópria em um número misto? Da seguinte maneira, dividindo o numerador pelo denominador. Vamos fazer esses 2 exercícios 3 aqui para mostrar. Lembrando, lembrando, para a gente poder ter uma fração imprópria, nós temos que ter mais de um inteiro, correto? Então, vamos pensar nesses 5/3, que eu quero que você olhe aqui antes de eu fazer a transformação. Eu sei que 5/3 eu podia fazer assim. 5/3 eu podia fazer uma barrinha de 3 e eu vou tomar 3. 1, 2, 3. Mas eu quero tomar quanto? Eu quero tomar 5. Então, eu abro mais uma barrinha de 3. Ok? Então, eu abriria 3, 4, 5. Que fração que eu tenho aqui? Eu tenho 1 inteiro, correto? E a outra fração eu tenho o quê? Dividida em 3 partes, eu tomei 2. Isso aqui é uma fração mista. 8/3. Vamos ver aqui 8/3. Eu peguei uma de 3 e tomei as 3 primeiras. Eu vou ter que tomar 8, né, o total. 3. Como eu tenho 8, eu tenho que abrir mais uma barra. E essa barra aqui, eu vou tomar tudo de novo, porque eu quero 8. Eu já tenho 6. Eu vou ter que abrir mais uma, vou ter que abrir a terceira barra. A terceira barra eu vou ter quanto? Mais 2. 1, 2. Agora eu tenho 8. Como é que eu represento isso? Eu tenho 2 barras inteiras e mais uma de 2/3, que é a representação dessa última. 7/2, 7/2, tá bom? É uma barrinha de 2 que eu tenho que tomar 7. Vamos lá, peguei uma, vou ter que abrir mais uma, agora eu tenho 4, eu tenho que ter 7, abro mais uma, agora eu tenho 6, eu abro mais uma e tomo mais uma só, ou seja, agora eu tenho 2, 4, 6, 7. Quantos inteiros eu tenho? Eu tenho 3 inteiros e a última fração e a última barrinha está incompleta, eu tenho 1 em 2. Tá. Isso aqui é na forma de desenho, tá bom, campeão? Então vamos lá, mas vamos fazer a conta diferente aqui, ó. Eu vou fazer 5 dividido por 3, que isso que é representação de fração.
Depois essa outra aqui eu vou dividir 8 dividido por 3, que é a representação de fração. 5 em cima dividido por 3. 8 em cima dividido por 3. E aqui 7 em cima dividido por 2. Beleza? Então nós vamos fazer a conta. Primeiro, qual o número que multiplicado por 3 dá 5? Vamos mudar a cor aqui. 3 vezes 1. Eu vou fazer um número grande. 3 vezes 1, 3. Vou fazer um pequenininho. Correto? Para 5 menos 3 dá 2. Eu quero que você entenda. Está vendo esse número grande que está aqui? Vai ficar aqui, ó, fica 1 inteiro. Cada fração nossa está sendo dividido por 3. Então eu ponho 3. E o nosso resto, ó o resto, vem no numerador. 1 inteiro e 2 terços. Ó. Bateu. Segunda conta. 8 dividido por 3. 3 vezes 2. 3 vezes 2 são 6. Tá? Então vai dar 2 inteiros. Agora vamos ver o resto. Lembrando que a fração foi dividida em 3 partes aqui. O resto nós vamos colocar no numerador. Então 3 vezes 2, 6. Para 8 restam 2. Esse 2 eu coloco no numerador. Repetindo. Agora, 7 dividido por 2. 2 vezes 3. Vou colocar um número grande, ou seja, já deu inteiro. Vamos lá. 3 vezes 2 são 6. Opa, a fração está dividida em quantas partes? Em 2. Vamos ver o resto. O resto a gente vai colocar no denominador. 3 vezes 2, 6. Para 7 restam 1. Tá aí. 3 inteiros e 1 meio. Beleza? Vamos lá. E agora? Agora nós vamos fazer o inverso. Transformando uma fração imprópria em uma fração, ou um número misto, em uma fração imprópria. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse exercício, tá bom? Então tá. A primeira coisa que nós temos que ter noção é que a nossa fração vai ter o denominador aqui 3. Ok? Fechou? Beleza. E essa outra aqui vai ter o denominador 4. Então nós já sabemos o denominador. Falta a gente saber o nosso numerador. Beleza? Então tá. E esse processo é simples. A gente vai usar uma multiplicação e depois uma soma. Como assim? Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar pelo número misto. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2 são 5. Tá aí. 5 terços. Vamos lá, eu vou multiplicar o denominador pelo número inteiro. 2 vezes 4 são 8. 8 mais 3 são 11. E é assim que eu faço. Eu faço uma multiplicação e uma soma. Beleza? Bora. Agora a gente vai passar um vídeo com outros exercícios, mas você que terminou de assistir o vídeo, curta ele, dê um joinha e a gente aguarda no próximo vídeo. Tem um vídeo com uma lista de exercícios dessa explicação. Um abraço para todos.